Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 2 de setembro de 2024. E nessa noite nós vamos iniciar o nosso painel espírita Todos pela Vida. Todo ano, no mês de setembro, a gente realiza palestras, né, preventivas, tratando do tema suicídio, um tema tão delicado. Esse ano, no mês de setembro, tem 5 semanas, então nós teremos 5 palestras. A primeira é a de hoje, que a nossa irmã Márcia Carijó vai conversar conosco sobre um tema que, na realidade, é uma pergunta. Ansiedade e depressão são rotas para o suicídio? No dia 9, semana que vem, a nossa amiga Geisa Jordão vai conversar conosco sobre o tema Suicídio entre crianças e jovens, como saída para as dores emocionais. No dia 16 de setembro, terceira segunda-feira, nós teremos a nossa irmã Maria Martelli, que vai conversar conosco sobre suicídio não é escolha, mas um ato de desesperança. Dia 23, teremos a nossa amiga Deusa Nogueira, lá do Leão Denis. O tema dela também é uma pergunta. Os processos obsessivos podem levar ao suicídio? Encerrando esse painel, teremos a nossa irmã Andressa Sabala, lá de Curitiba, e ela vai conversar conosco sobre o Espiritismo nos esclarece sobre quem somos e a vida futura. Suicídio não é solução. É um time de mulheres, um time, 5 mulheres que vão tratar sobre esse tema. Com certeza será maravilhoso. Bem, está na hora da gente iniciar. Márcia, você pode fazer a sua exposição até 19h30. Se precisar de mais um pouquinho de tempo, fique à vontade, tá bem? Mas antes da gente iniciar, eu vou chamar a nossa irmã Carmen Matos, que vai fazer a leitura do preparo e a prece. E depois eu passo a palavra para a Márcia Carijó. A palavra é com você, Carmen. Boa noite a todos. E o preparo e a prece vai ser desse livro aqui, Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. E a lição é a 39, é de Manuel. E ele nos diz assim: se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é lei do universo, disciplina é alicerce da educação. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos atingem toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. E Emmanuel termina: compreendendo a realidade de toda pessoa que anseia por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós mesmos o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Então, amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos para um grande aprendizado, para novas reflexões. Agradecemos a nossa amiga Márcia, que vem aqui nos ajudar a reflexão desse tema tão espinhoso, tão difícil para todos nós. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, aos amigos que não vão conseguir participar hoje, que eles também recebam essas bênçãos
essa energia, essa vibração que essa sala promove, graças à espiritualidade amiga e Jesus ao nosso lado. Graças a Deus. Márcia, a palavra está com você. Que Jesus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Obrigada. Que a paz esteja conosco, que a gente possa encontrar aqui um bom momento de reflexão, que eu acho que esse é o mais importante. Este realmente é um tema que tem algumas nuances que eu considero bastante importante que a gente converse. E setembro é um mês em que há essa campanha, né, o Setembro Amarelo, mas é um tema que nós devemos estar atentos sempre, em todos os tempos, em todos os momentos, porque a valorização da vida é uma necessidade primordial, né? E o que a gente tem visto aí é muitas diretrizes um pouco confusas com relação a como lidar com a pessoa com risco de suicídio. É um tema que necessita todo um cuidado para ser tratado, fora do meio espírita, dentro do meio espírita, principalmente porque no momento aqui estamos falando do movimento espírita, do meio espírita. Então, nós precisamos ter a coerência a partir daquilo que os técnicos, os profissionais da área trazem para nós como uma forma de cuidar dessas questões. E algumas vezes a gente acaba tendo um discurso que é um discurso que eu diria, entre aspas, um pouco perigoso, né? Mas o tema de hoje tem uma pergunta, né? Eu vou tentar aqui compartilhar, aí vamos ver se vai dar certo, porque da última vez que eu tentei compartilhar, vocês Estamos vendo sim, Márcia. estão vendo? Eu vou passar um e eu quero ver se ele vai continuar passando. Passou? Você tem... Passou? Não, Passou? você tem que Não? ir lá embaixo, tem um caderninho, vê se não tem um caderninho. Eu não sei por que cargas d'água isso Quando acontece. você abre o teu PPS, lá na parte de baixo tem uma tacinha e um caderninho. Não tem, essa tacinha é onde eu abro, mas Tem uma depois tacinha, não está passando. Márcia, clica no caderninho. O caderninho que tem ao lado da tacinha. Espera aí. Abre lá. Espera aí, só um minutinho. Eu também tive esse problema. Tá? Então, está todo mundo conseguindo ver, então, o segundo slide, né? Inicia. Então, como a gente estava falando, né? Esse tema de hoje, que é o tema, né? Ansiedade e depressão são rotas para o suicídio, uma questão. E uma questão interessante da gente refletir, bem importante, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de valorização da vida, depois o que é a ansiedade, o que é a depressão, como prevenir o suicídio e o nosso fechamento, tá bom? Então, vamos lá. Aí, viu? Parou. Eu não sei. Foi, mas foi mais que um. Tá, então, nós vamos, como eu já coloquei, nós vamos falar sobre essas questões que são importantes. Então, vamos falar sobre isso, que é o primeiro tema, que é a valorização da vida. Todo mundo já conhece o Setembro Amarelo. Aqui tem a imagem, que é uma imagem deles, que é para a gente ter a noção do quanto é importante a gente ir lá nesse site,
para entender como se deve comentar a respeito dessa situação e como a gente deve agir diante de pessoas com questões relativas ao suicídio, à possibilidade de. Né? A gente precisa estar sempre muito atentos a questões que muitas vezes são muito sutis, para que a gente possa para que a gente possa ajudar aqueles que nos procuram numa situação dessa. E ajudar nem sempre é o que, né, é o que a gente às vezes faz, né? Na ansiedade, no desejo de ajudar, muitas vezes a gente fala coisas que não são propícias para lidar com a pessoa com risco de suicídio. Só para a gente contextualizar, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Isso foi criado pelo, né, esse Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, e ela foi criada no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida e pelo Conselho Federal de Medicina e também pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção sobre o Suicídio. Então, eles criaram essa campanha com essa ideia de trazer um momento onde a gente pudesse focar nessas questões, que são questões prioritárias, e a gente vai ver cada vez mais prioritárias. Muito depois, então, da questão da pandemia, o número, a estatística de pessoas com ansiedade num nível fora do natural, pessoas com depressão graves, acentuou bastante estatisticamente após a pandemia. Embora já houvesse uma estatística muito grande no Brasil de pessoas com diagnóstico de depressão e pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Mas o objetivo principal da campanha é chamar a atenção, mas essas ações devem ocorrer sempre, né? Não só em setembro. A gente usa o mês como uma referência para falar sobre isso. E toda vez que a gente for falar sobre essa questão, a gente, como eu já falei aqui, eu vou repetir diversas vezes, a gente precisa tomar muito cuidado. Postar alguma coisa, a gente já se sabe hoje que não se posta nada relatando o fato em si. Isso não deve ser colocado nas mídias, não deve ser falado em palestras, a gente não deve colocar casos de suicídios, contar fatos de suicídios, são coisas que se fazia no passado e que hoje a gente sabe que não deve fazer isso, porque isso pode ser até um estímulo para pessoas que estão num estado depressivo ou que estão numa condição de possibilidade de risco de suicídio. Então, o objetivo é chamar a atenção, e é isso que a gente precisa fazer, mas de forma consciente, de forma responsável. Então, há algumas situações que a gente pode dizer que são situações que requerem a nossa atenção. Então, as causas principais que podem estar em risco, a pessoa pode estar em risco de suicídio, são as causas psicopatológicas, a depressão, o transtorno bipolar, que tem o transtorno bipolar com a fase de depressão, a fase de mania, a esquizofrenia e a dependência química, o abuso de álcool e drogas. São fatores que requerem atenção, porque existe o risco de pessoas que tenham esses transtornos cometerem um ato contra a vida, né? É importante observar também a gravidade do caso. Sintomas como a instabilidade emocional, ansiedade intensa, desesperança, vazio existencial são motivos de atenção redobrada. O que eu quero dizer com isso? Né?
nem sempre existe um diagnóstico fechado de depressão ou de ansiedade ou de qualquer outra manifestação de esquizofrenia, ou a pessoa nunca tratou de uma dependência química e tal, e a gente observa os sintomas, principalmente a instabilidade emocional. A gente pode dizer que todos nós, volta e meia, podemos estar nessa instabilidade emocional. Isso faz parte da vida. Agora, como a gente lida com isso no nosso dia a dia que pode fazer uma grande diferença, né? Então, quando nós estabelecemos um trabalho interno de autoconhecimento, de autotransformação, buscando um processo terapêutico, buscando uma ajuda que seja, a gente vai saindo desse possível quadro de instabilidade emocional ou de outro transtorno mais grave, né? Então, é importante salientar isso, né? A importância da gravidade do caso. Cada caso é um caso, né? Maior risco para as comorbidades, ou seja, se a pessoa tem um diagnóstico de depressão e tem dependência química, o risco é ainda maior, né? Que a comorbidade são duas situações em comum, juntas, que podem trazer essa consequência mais grave, que é o ato contra a vida, né? Ou uma outra coisa é a gente subestimar a gravidade, né? Então, quando a gente lida com um paciente mais complexo, com uma pessoa que a gente percebe que existe uma complexidade, a gente não deve subestimar. Tipo aquelas coisas que aconteciam há algum tempo. Isso é frescura da pessoa. Você está falando só para falar, só para chamar a atenção, ou coisas desse tipo, né? Então, a gente não deve subestimar a gravidade. E os vínculos afetivos frágeis. Aqui a gente vai entrar em questões bastante amplas, que é o que são vínculos afetivos frágeis, né? Famílias que são muito disfuncionais, onde a criança, o adolescente e o adulto não conseguiram estabelecer seus afetos de forma saudável, de forma, como é que eu vou dizer, né? De forma saudável, de uma forma onde a gente possa estabelecer esse afeto, né? Não quer dizer, esse afeto aqui não quer dizer você a atenção o tempo todo, e sim você estabelecer uma harmonia na educação desde sempre. Então, quando você tem nas famílias funcionais, os quadros de transtornos eles podem existir, mas isso ajuda o paciente a ter uma modificação, uma transformação da situação que ele vive, né? Então, isso é importante a gente também ter como norte, né? Como reflexão aqui para nós. Vamos então falar sobre o que é a ansiedade, né? Muito se fala sobre ansiedade, muitas definições, e, assim, a grosso modo, a gente pode dizer que ansiedade ela pode ter a naturalidade, ou seja, é natural que nós, em algum momento, tenhamos o que a gente chama de ansiedade. Ela é uma resposta natural do corpo a situações de perigo, estresse ou desafio. Quando a gente fala que a ansiedade é uma resposta natural do corpo à situação de perigo, estresse ou desafio, a gente está falando que todos nós temos um comportamento que necessariamente faz parte, falando em termos de como a gente compõe o nosso cérebro e tudo mais, a gente vai ter momentos onde essa ansiedade é absolutamente natural. Então, é o que eles colocam como uma reação adaptativa e que nos prepara para lidar com as ameaças percebidas, né? O que acontece? Quando a ansiedade se torna maior que essa questão natural, ou seja,
eu tenho uma ansiedade porque eu vou fazer um estudo sobre o trabalho aqui, por exemplo. Eu tenho uma ansiedade, me preparar para fazer esse trabalho aqui com vocês. Isso causa uma ansiedade natural para que eu possa desenvolver o melhor trabalho para que nós possamos fazer a nossa reflexão aqui, né? Então, é uma reação adaptativa. Me adapto a essa situação para que eu possa trazer o melhor sem que isso... Então, faz parte de todos nós termos, em situações específicas, nós termos essa resposta natural do corpo a situações que a gente considera estressante ou desafiadora. Qualquer situação estressante pode trazer algum nível de ansiedade. Quando que isso se torna um transtorno? Né? A ansiedade, quando ela se apresenta de forma desproporcional. Quando a ansiedade vem sem que tenha sequer um start, um motivo, a palavra da moda, um gatilho, né? Não houve nenhum gatilho específico, mas a pessoa já está ali o tempo todo respondendo de forma ansiosa, né? Então, há casos que pode pode se apresentar dessa forma desproporcional, afetando negativamente a qualidade de vida da pessoa, tornando-se muitas vezes patológica. Então, quando cronifica, quando essa ansiedade se torna demasiada, quando essa ansiedade se torna um problema para a pessoa, ela vai se tornando patológica, que aí a gente tem o transtorno de ansiedade generalizado, é uma das formas. E a gente percebe isso na nossa conduta diária. Então, hoje em dia, a gente tem visto, né, na atualidade, muita gente com um nível de ansiedade que sai da resposta natural para uma resposta que vai além do natural, mas que ainda não é a patológica. Então, nós temos... Mas quando chega no patológico, aí a gente vai ter o transtorno de ansiedade generalizada, a gente vai ter o transtorno de pânico, a gente vai ter alguns processos mais graves. A ansiedade em si pode ser um risco de suicídio? Não necessariamente, seria uma resposta, porque depende de um conjunto de situações, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala, né, define os transtornos de ansiedade como sendo caracterizados por um medo e uma preocupação excessivas. E a ansiedade é sempre uma preocupação de futuro, do que vai acontecer. Você está sempre... as pessoas, na atualidade, parece que elas vivem nessa coisa impulsionada para aquilo que vai acontecer. Então, não tem paciência, a gente já não tem paciência para lidar com o tempo, né? Isso a gente vê, assim, a gente pode ver, talvez um exemplo corriqueiro, né? A gente não consegue mais ler um texto. Eu estou falando assim, generalizando o ser humano, né? Não consegue ler um texto inteiro, porque quer ler já o final. Enfim, todo mundo já está deixando de ler livros porque fica mais rápido assistir uma série, por exemplo. São só exemplos que eu estou dando aqui de uma coisa que estaria nesse meio termo do natural e daquilo que pode já não estar tão natural e daquilo que se torna uma patologia, um quadro de doença mental, né? Então, assim, essencialmente, não seria... A gente responderia a pergunta se é uma rota. Eu diria que, assim, essencialmente, não, a ansiedade não é uma rota. Nesse sentido, se a gente observar
essa resposta natural do nosso corpo e nossa. É uma resposta natural. Mas como eu estou lidando com isso? Como eu estou encarando essas situações, esse estresse da vida, esses desafios que a vida me dá? Né? Essa é a pergunta que a gente vai se fazer sempre. Vamos para o que é a depressão, né? Bom, depressão, a gente tem uma infinidade de definições. A gente vai falar aqui bem a grosso modo, né? Porque é um quadro mental que provoca alterações no humor, principalmente, alterando a emoção de tristeza. Pode, às vezes, apresentar mudanças de pensamento e no ritmo do corpo, né? O corpo fica mais lento, a pessoa fica mais desanimada, mais uma tristeza profunda, ela tem falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima. Esses são sintomas corriqueiros da depressão, e que devem ser bem observados com muito cuidado, né? Pois eles indicam um quadro de depressão. Então, doença é considerada a doença o mal do século pela Organização Mundial de Saúde. Isso aí é uma coisa que acho que já vem sendo falada já há algum tempo, né? E a depressão como mal do século, por quê, né? Por que tem esse peso? Porque, de alguma maneira, a gente tem visto aí o processo do transtorno, de fato, que não é, muitas vezes, é percebido uma melancolia, uma tristeza natural, porque a gente tem tristeza, e isso é importante frisar, tá? A tristeza em si não é depressão. A depressão é uma doença mental e que causa uma tristeza mais aprofundada e que tem alguns desses sintomas que eu coloquei aqui, mas vai muito além disso, né? E tem a gente pode dizer que tem vários tipos de depressão. Então, a gente tem da depressão mais, que a gente chama da distimia, que nem é mais usado essa classificação, mas que é uma depressão crônica, uma pessoa que apresenta sempre um mau humor, um processo ali de desânimo, mas segue a vida. E tem as depressões mais graves, a depressão da bipolaridade, transtorno bipolar, é um transtorno que você pode ter ele apresentando mais a depressão, apresentando mais a mania e apresentando esse quadro, uma hora o quadro de mania, outra hora o quadro de depressão. E este é um risco de suicídio. Então, essa pergunta como rota para o suicídio, eu diria que não é rota, porque a gente sempre tem uma possibilidade de auxiliar aquele indivíduo, aquela pessoa que se encontra dentro desse espectro desse transtorno, né? Então, é uma possibilidade, é um risco de. Então, a depressão realmente ela é um risco real, a depressão mais grave, tá? Pensando nesse espectro mais agudo da depressão, mais presente da depressão. Então, é importante a gente ter essa noção. A gente vai ver pessoas que dizem: eu tive depressão e estou vivendo naturalmente, porque ela teve um processo de depressão, foi para o psiquiatra, tomou medicação, foi para a psicoterapia, fez psicoterapia e se encontra estabilizada. Você vai encontrar pessoas que têm um quadro de depressão crônico, onde ela vai ter vários episódios. E quantos episódios a mais ela tiver, mais risco ela pode ter de apresentar um comportamento suicida e ter ideações suicidas. Ter a ideação suicida não significa que essa pessoa vai, de fato, chegar às vias de fato, mas a gente precisa estar atento a pessoas que falam alguma coisa nesse sentido. Então, estar sempre atento a isso é super importante.
Aí a gente agora, né, vamos falar um pouquinho sobre essa prevenção, né? Como é que a gente faz para auxiliar essas pessoas, né? Que podem estar num processo de, né, numa possibilidade de suicídio. Como ajudar uma pessoa com risco de suicídio? Isso está na cartilha do Centro de Valorização da Vida, tá? Então, em uma conversa, em primeiro lugar, ouça com atenção o que a pessoa está sentindo. Ouça com atenção o que a pessoa está sentindo. A gente, às vezes, por uma ansiedade de querer ajudar, a gente já quer dar respostas. E a gente precisa ouvir o que a pessoa tem a dizer. Outro ponto chave: não julgue, não tenha preconceito. Ah, isso aí ela está falando da boca para fora, isso não vai acontecer, ou mesmo outros tipos de preconceito. Não dê conselhos. Você precisa sair mais de casa, você precisa esquecer isso, vai passear, vai fazer alguma coisa, sabe? Aqueles conselhos que se dá para a pessoa em depressão, a pessoa está profundamente triste e aí você acha que está num quadro depressivo de desânimo e você vai dizer para ela que ela precisa sair de casa, que ela precisa fazer alguma coisa, que isso não é nada, você vai desvalorizar o que ela está sentindo. Não é legal dar esse tipo de conselho. Demonstre que é alguém de confiança. Ou seja, este é um ponto-chave. Você está ali com a pessoa, você está acompanhando e dizendo para ela: eu estou aqui. Que tem a ver com aquele primeiro ponto, né? Em primeiro lugar, a gente deve ouvir a pessoa. Então, quando a gente faz essa demonstração, olha, eu estou aqui, me fala, me diz o que você precisa, eu vou te ajudar. E esse é o ponto. E, às vezes, sem que você fale absolutamente nada, você simplesmente demonstra isso com seus gestos, né? Não faça comparações. Ah, fulaninha conseguiu, foi não sei aonde, fez não sei o quê. Nada de comparações. A pessoa que está ali diante de você, ela está ali com algum tipo de perturbação, ela pode estar com o risco do suicídio e você pode estar dizendo coisas para ela que não vai facilitar e pode até complicar. Não mude o assunto. Ah, vamos falar de outra coisa. Nem faça comentários do tipo: ah, te anima, vai correr tudo bem. Esse vai correr tudo bem sabe? Você não sabe, você não pode dizer isso, que vai correr tudo bem. Você não sabe o que vai acontecer. Então você não pode fazer isso. Não ria ou faça piadas. Não hesite em questionar aberta e diretamente a ideia de suicídio. Esse ponto aqui, esse último item que vocês estão vendo aí, é fundamental. Se a pessoa está ali, você está percebendo, você pode simplesmente questionar. Você pensa em morrer? Ah, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. O que eu vou fazer com uma resposta? Ah, eu penso. Você vai encaminhar para que ela seja ajudada, né? Esse é o ponto. Então, que a ansiedade e a depressão podem se tornar quadros que vão gerar essa possibilidade, a gente sabe que essa possibilidade existe, né? Esse risco existe, o risco do suicídio ele existe. Então, como a gente vai agir que pode fazer muita diferença na vida da pessoa. Né? Uma outra coisa, né? Ações que salvam vidas. Também está na cartilha, tá? O local está aqui embaixo para quem quiser pegar depois. Acompanhe ao psiquiatra ou ao psicólogo, ou ambos. Na verdade, eu considero que devo acompanhar ambos, né? Uma pessoa que tem uma depressão profunda, um transtorno de pânico, um quadro muito grave de ansiedade, ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico.
ambos os profissionais também fazem atendimento online em sites especializados. Isso é importante, que às vezes a pessoa também diz, mas eu não tenho como ir, não sei. Tem tudo agora online. Outra coisa, tem lugares onde a oferta desse tipo de serviço é mais social. A pessoa tem condição de fazer, mesmo não tendo condição financeira. Então, isso é importante. São ações que podem salvar vidas. E salvar vidas dessas pessoas que estariam nesta rota, né? Que seriam essas pessoas em estado depressivo mais profundo, pessoas com quadros graves psicopatológicos podem estar mais em risco que outros quadros. A gente pode pensar, uma coisa importante de colocar é que o suicídio ele é multifatorial, né? Então, a possibilidade do suicídio é multifatorial. Aí, outro ponto, outra ação, encaminhe ao serviço médico e peça ajuda a um profissional de saúde. Não deixe a pessoa sozinha. Portas não devem ser trancadas. Fique atento aos sinais. Não deixe pessoa próxima de meios letais, isso reduz o risco imediato. Acredite em ameaças. Lembra que eu falei agora há pouco, né? A pessoa, às vezes, pode falar 500 vezes que vai, não quero mais viver, isso, aquilo, e não fazer. Mas em algum momento ela pode fazer, não é verdade? Então, nós precisamos não desacreditar da pessoa que está nos falando, mesmo que ela já tenha falado isso diversas vezes e não tenha acontecido, porque uma hora pode acontecer. E aí a gente tem que fazer todo esse trabalho para buscar salvar essa vida, né? Um outro ponto importante dentro desse aspecto da ansiedade e da depressão, a gente vai falar aqui da educação emocional positiva, né? O quanto que é importante o trabalho educativo. E aí, falando em termos dentro da casa espírita, né? O quanto que é importante a educação do espírito, né? Então, quando a gente faz a educação emocional positiva, isso é um programa qual eu faço parte, onde foi criado em São Paulo, e é um programa onde busca fazer todo um trabalho, desde a criança até o adulto, estabelecendo formas de educar emocionalmente aquela pessoa. Quanto mais cedo a gente começa esse trabalho de educação, mais possibilidades a gente tem de estruturar essa pessoa para que ela não se torne uma pessoa com ego fragilizado, emocionalmente fragilizada e com a possibilidade de desenvolver uma depressão, uma ansiedade patológica e acabar em risco de suicídio, né? Então, assim, alguns pontos aqui que eu estou colocando ter consciência dos próprios estados emocionais e encontrar recursos para lidar com esses estados. Então, isso aqui é básico, que a gente, né? Quando a pessoa começa a fazer, por exemplo, um trabalho psicoterapêutico, ela começa, a proposta é exatamente que ela possa se tornar mais consciente do estado dela. Então, se ela foi lá no psiquiatra, foi diagnosticada com uma depressão maior, ela vai ser encaminhada para fazer uma psicoterapia em conjunto com a medicação que ela for tomar por conta do quadro de depressivo que ela tem. Nesta psicoterapia, ela vai ter a possibilidade de fazer isso aqui, ter consciência do próprio estado emocional e encontrar os recursos para lidar com esses estados. Então, isso é extremamente importante, né? Que você faça se disponibilize o tempo todo a se autoconhecer, né? Dentro do espiritismo, a gente tem
A Joana de Ângeles, que nos fala tanto sobre isso, né? Que ela tem aquele livro que a gente está estudando esse ano no CEOI, que é o Autodescobrimento, onde ela fala o tempo todo sobre o autodescobrimento, sobre se autodescobrir e conseguir ter essa consciência desse estado emocional, né? E de conseguir os recursos para se tornar mais resiliente, mais forte. Né? Aí a gente tem o segundo ponto que está sendo colocado, que está aqui no slide, né? Fortalecimento interpessoal e intrapessoal. O que é isso? Né? Fortalecimento de como você está consigo mesma e como você lida com o outro. Né? Então, à medida que você se fortalece, se torna mais consciente, mais fácil é você ter um relacionamento interpessoal e intrapessoal mais saudável, mais seguro, mais fortalecido. O autoconhecimento, que a gente já colocou, né? Isso é ponto-chave. E eu me conheço, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu sou assado. Não é só você saber, é mais que isso. Né? Mesmo quando a pessoa entra, o Jung diz, né, todo o processo patológico é uma forma que você tem algo que está sendo dito para você e que você tem como olhar para isso e olhar para isso para que você saia desse conflito de uma forma saudável. Às vezes é muito doloroso, é muito difícil de conseguir essas conquistas, mas é possível. E a resiliência, que a gente já falou, a resiliência é um aspecto, é um conceito da física que a psicologia pegou e que muitas pessoas falam disso hoje em dia, né? Que é realmente você ter a capacidade de lidar com as adversidades da vida. E isso facilita e muito para que a pessoa consiga, mesmo que ela tenha uma ideia que a vida não está boa, ela não vai ter, ela pode até ter a ideação, mas ela não vai correr o risco do suicídio, porque ela vai conseguir lidar com as adversidades da vida. Então, prevenção é isso, é o saber ouvir, o saber falar, o não julgar, o acreditar e o procurar ajuda. Então, ansiedade e depressão, como possibilidades do suicídio, ok, né? Mas o que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Estabelecendo essa relação. Se eu posso ajudar alguém que está nessa condição, é o saber ouvir, eu saber a hora de falar, eu não julgar essa pessoa, eu acreditar no que ela está me dizendo e eu fazer com que ela busque ajuda. A Joana, no Amor Imbatível Amor, ela diz assim para a gente: o indivíduo saudável é aquele que orienta as emoções organizadamente, lutando contra os obstáculos que se lhe apresentam e que são parte do processo no qual se encontra mergulhado, o que mais lhe desenvolve a capacidade de crescimento e de armazenamento de conhecimento. Então, aqui dentro daquilo que a gente estuda na casa espírita, é isso. O indivíduo saudável é aquele que orienta as emoções organizadamente, lutando contra os obstáculos. Esse é que é o ato de vencer. Mas se você lida com uma pessoa que está desorganizada mentalmente, adianta você falar isso para a pessoa? Não adianta. Você precisa saber ouvir essa pessoa, perceber como ela está e fazer com que ela busque uma ajuda específica para que ela não corra o risco de acabar com a própria vida, né? Mas quando a gente faz essa prevenção, né, a gente vai conseguindo administrar tudo isso e chegar a esse ponto que Joana de Ângeles diz para a gente. Aí, no Ser Consciente, o livro Ser Consciente,
ela diz assim: os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. Esse é o nosso, é o nosso, a nossa programação. Então, se constitui a psique do ser, é isso que a gente tem, e é isso que a gente tem que fortalecer quando há a tristeza, há o desânimo, há a ansiedade que tira o nosso centramento. Então, a gente precisa se organizar para poder curar e tratar a nossa psique em confusão, né, digamos assim. Então, isso é o mais importante. E esse é o nosso caminho, né? Quando a gente fala, quando a gente está falando sobre esse tema, uma hora a gente tem que suavizar e chegar. Esse é o nosso caminho. É um caminho trabalhoso? É um caminho trabalhoso para todos nós. Para aqueles que estão em desorganização muito grande, mais ainda, mas é o nosso caminho. Lá no final, a gente vai encontrar a plenitude que a Joana de Ângeles nos falou. Vai nos indicar qual é o ponto de resiliência, de transformação que a gente precisa. Então, que a gente possa seguir esse caminho, trilhar esse caminho com paz, com força, com coragem e com tudo que a gente precisa para o nosso crescimento como espíritos que somos. Então, é isso, que a paz de Jesus, esses ensinamentos que Jesus trouxe para nós, possa nos trazer mais consciência de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, de que a força criadora, como Joana diz, nos fortaleça cada vez mais e que possamos encontrar os caminhos que nos levam ao amor à vida, que é isso que a gente precisa, ter amor à vida. Agradeço muito pela possibilidade de fazer esse estudo, né? E é isso. Obrigado, minha amiga, por ter trazido esse tema tão delicado e tão necessário ao mesmo tempo para todos nós. Você disse coisas aí que às vezes eu não sabia, né? Achei muito interessante quando você falou para nós não comentarmos sobre essas coisas, né? Com os exemplos. Eu soube a história de uma pessoa que passou por isso e isso. Até às vezes a pessoa sem saber que ela quer contar o caso para ilustrar, para evitar que o outro venha, né, a realizar aquilo. Mas, na verdade, pode estar dando uma ideia para o outro. Eu achei isso. Hoje em dia não se faz mais nada disso. Achei muito importante isso. Esse é o tema que a gente tem que conversar. Né? E dentro do espiritismo, assim, acho que é importante falarmos a pessoa está com risco, então vamos indicar um livro. Aí vai lá e indica Memórias de um Suicida. De jeito nenhum isso, em hipótese alguma. Então a gente precisa ter esse cuidado. São coisas importantes que você trouxe para a gente, para que a gente possa, né, despertar. E o número tem aumentado muito, né? Principalmente depois da pandemia, não só entre pessoas maduras, mas entre jovens. Tem aumentado muito o número. E realmente a gente tem que trabalhar, buscar, né, formas de compreender isso, auxiliar, amparar, esclarecer. Muito obrigado, minha amiga. Volto a dizer que nós continuaremos com esses temas ao longo do mês de setembro, né? Semana que vem, a nossa amiga Geisa Jordão, que vai estar conosco. E a Geisa, deixa eu ver um pouco dela, vai falar conosco sobre suicídio entre crianças e jovens como saída para as dores emocionais.
Dia 16, Maria Martorelli vai conversar conosco sobre suicídio não é escolha, mas um ato de desesperança. Dia 23, Deusa Nogueira. Para ela também uma pergunta. Os processos obsessivos podem levar ao suicídio? E dia 30, encerrando o painel, teremos nossa irmã Andressa Sabala, que vai falar sobre o Espiritismo nos esclarece sobre quem somos e a vida futura. Suicídio não é solução. Né? Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, meus amigos, que estiveram conosco nessa noite, nos auxiliando com as suas vibrações, e a nossa irmã Márcia, que trouxe o seu conhecimento de psicóloga, onde, com certeza, ela já teve muitos atendimentos, né? Na área da depressão, da ansiedade e outras questões mais. Muito obrigado, Márcia. Fica o nosso abraço. Para encerrar nossa reunião, eu vou pedir à nossa companheira Ana Paula. Ana Paula, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Posso sim, agradeço pela oportunidade. E também agradeço a Márcia pelo estudo. Que nós possamos, então, nesse momento, unir nossos corações, nossos pensamentos, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, agradecendo ao Pai Maior pela dádiva da vida, pela oportunidade que nos concede estarmos aqui reunidos, buscando a reflexão de um tema tão delicado, mas que cala tão fundo aos nossos corações. Que possamos abrir os nossos corações para os nossos irmãos, para nós e para os nossos irmãos que tanto necessitam do amparo, do carinho, que possamos estar atentos, receptivos, mas principalmente que estejamos com o nosso coração repleto do amor de Jesus, para que a gente possa levar a mensagem de Jesus nos corações de cada um dos nossos irmãos e dentro do nosso também. Que possamos, então, encerrar esse estudo, agradecendo a oportunidade, agradecendo a nossa companheira e pedindo ao Senhor que possa nos amparar, amparar nossos lares e amparar nesse momento a tantos e tantos irmãos que possam, de forma mínima que seja, pensar na possibilidade de dar cabo das suas vidas pelas portas do suicídio. Que eles possam ser envolvidos pelas vibrações que desse estudo foi exalado dos nossos corações, das nossas intenções, dos benfeitores dessa casa amiga. Que possamos assim encerrar esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Eu deixo aqui o nosso abraço, um beijo no coração de todos e que vocês tenham uma boa noite de muita paz, de muito amor e uma semana repleta de alegrias. Ó, tchau, gente. Tchau, Paulinha. gratidão, Tchau, Márcia. obrigada, Foi Márcia, maravilhoso obrigada. tudo. Paulinha, que bom Obrigada. revê-la. Bom estar com Deus te você. Obrigada, abençoe. Márcia. Tchau, gente. Estaremos Márcia, Obrigada juntos. pela obrigada, Márcia. Obrigado oportunidade. pelo estudo, coração. Obrigada. Fiquem em paz, que o Obrigada, Senhor Márcia. abençoe. Tchau, gente. Vou desligar aqui. Tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Boa noite.